você vai na Constituição Federal e você vê o salário mínimo, ali já vem ditando mais ou menos o caminho desse mínimo, né? Salário mínimo. Só que na terça-feira, o Fernando me trouxe um, um meio que eu achei muito adequado, cara, que era o da aplicação do artigo 6º da Constituição Federal. Né? É lógico que, como cada vida é uma vida, cada família é uma família, isso vai poder variar. Mas eu acho que o artigo 6º ele dá os parâmetros para a identificação desse mínimo. O que você acha disso, meu amigo? Eu tenho sido partidário aí de algumas falas junto com o Fernando Martins e concordo. O artigo 6º ele nos dá uma base elementar, né? Ele nos traz ali critérios, não diria que são critérios, ele nos traz elementos, né? Isso. Elementos para que a gente possa definir esse mínimo existencial. E aí, a partir desses elementos, Renato, você consegue transportar para cada situação concreta. Você consegue fazer um levantamento para cada consumidor do que ele precisa a partir daqueles elementos do artigo 6º. E aí, quando você fala de como definir o mínimo existencial, vejam o quanto a legislação nos coloca em alguns desafios, porque o advogado, para peticionar, ele precisa mostrar que aquele consumidor está superendividado, e estar superendividado, entre outras coisas, compromete o mínimo existencial dele. Então, o que é o mínimo existencial para eu definir se aquele consumidor é superendividado, para fazer possibilidade de uso da legislação? Então, nós temos que buscar esses elementos configurados aí a partir do artigo 6º da Constituição Federal, a partir da definição do salário mínimo também, mas eu acho que é mais perigoso, é temeroso, né? Porque quando eu falo salário mínimo, eu defino em métrica, eu defino em número. E aí nós voltamos aqui àquela questão inicial. R$300 é um absurdo definir o mínimo existencial em R$300. Tá? Em um salário mínimo, talvez mais razoável, só que o salário mínimo não vai levar à possibilidade de analisar caso a caso. Então nós temos que ter elementos mas não uma definição métrica, não um número para definir o mínimo existencial. E o artigo 6º serve para isso. Mas uma outra questão, Renato, que é importante para quem advoga e quem vai trazer aqui as ações de superendividamento, é que esse consumidor, quando ele ajuiza, além de ele precisar comprovar o mínimo, a questão do mínimo existencial, ele precisa apresentar um plano de pagamento. Né? E aí tem doído bastante a cabeça de advogados, de agentes públicos que estão organizando os núcleos de superendividamento e também dos próprios juízes. Como elaborar esse plano de pagamento? Que tenha a preservação do mínimo existencial e que seja um plano de pagamento que seja efetivo, que o consumidor consiga cumprir e honrar com aquele plano de pagamento. E mais, Renato, um plano de pagamento pagável que não ultrapasse 5 anos. Né? E aí, as primeiras práticas já de aplicação da lei têm nos trazido alguns casos que nós não conseguimos tornar a dívida do consumidor pagável sem que ela se estenda a mais de 5 anos. Né? Então são esses ajustes de análise de caso a caso, e aí eu volto ao termo inicial aqui quando eu defini a vulnerabilidade. Nós precisamos entender o consumidor, essa vulnerabilidade, como uma sensibilidade, só que essa sensibilidade ela tem que partir também de quem julga, né? E essa sensibilidade tem que estar também naquele sujeito que é a chave de tudo isso, que é o advogado, né? Porque na falha de todo esse sistema, quem representa o consumidor, quem vai levar
a jurisprudência, né? Porque essa é uma verdade absoluta, né, Renato? Quem faz jurisprudência é o advogado. Porque o advogado que leva a tese, né? É o advogado que constrói a tese que vai ser recebida ou não pelo Poder Judiciário. E nós estamos nesse momento, mesmo que seja um momento de prática, é um momento de consideração da teoria. É um momento extremamente teórico, porque nós estamos construindo a teoria, nós estamos construindo essa base teórica que viabiliza a prática na proteção do consumidor superendividado. E essa função é dos advogados, não tenho dúvida disso. Então, a efetividade dessa lei, ela depende também do papel do advogado, que não pode, Renato, ver na Lei 14.181 um instrumento da antiga revisional. Nós não estamos aqui diante de uma norma que vai revisar juros. Nós estamos diante de uma situação de extrema importância, que é uma legislação que traz para o consumidor a possibilidade análoga da recuperação judicial da pessoa jurídica. Então agora nós temos um instrumento para reabilitar aquele consumidor, como a própria lei vai dizer, para promover, né, a sua inclusão social. Porque um dos princípios que norteia a Lei 14.181 é justamente a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Tá? Então, esse papel é do advogado de forma fundamental também. Né?